Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 7 de Êxodo. Você que está me ouvindo pelas plataformas de podcast, eu peço que você deixe aqui o seu comentário de como Deus falou com você nesse episódio. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Coloque aqui de onde você está ouvindo, compartilha, curte e ativa o sininho para receber notificações de novos episódios. Aqui nós vamos ler um capítulo da Bíblia, estudar sobre ele e fazer uma oração de capa a capa. Será de Gênesis a Apocalipse. E vai ser muito bom passar esse tempo com você. Então vamos lá. A palavra de Deus, do capítulo 7 de Êxodo, é continuação de uma conversa de Moisés e Deus, onde Moisés está falando de novo para Deus: eu não sei falar bem, como que Faraó vai me ouvir? E aí, no capítulo 7, Deus diz assim: o Senhor diz a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, assim fizeram, como o Senhor havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão: quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, diga a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, assim como o Senhor os havia dito. A primeira praga, águas viram sangue. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá das águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó assim: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. E assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, canais, águas das lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos
também fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que tinha acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam mais beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Amém. Deus, ministra aos nossos corações, que o Espírito Santo tome o ambiente onde esse áudio está sendo tocado. Que não seja a minha voz que essa pessoa ouça, mas a tua voz, Senhor. Nos molda, faz como o Senhor quiser. Queridos, que história, né? Como que pode o coração do faraó tão endurecido a ponto de ver sinais como esse, um bordão, um cajado virar serpente, comer outras serpentes, o bordão fazer com que a água do rio, das nascentes, das fontes, virarem sangue e ele simplesmente sai andando. Quantas lições a gente pode pegar aqui, né? A primeira, que nada escapa da vontade de Deus, nada. Ficou muito claro aqui, Deus fala no versículo 3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e maravilhas. Nós vamos ver as 7 pragas do Egito. Hoje começou a primeira, que é a água virando sangue. Mas tudo começa, antes da gente ver as pragas, a gente precisa entender o seguinte, foi tudo vontade de Deus, tudo plano de Deus, para que aquele povo do Egito visse os sinais e maravilhas que Deus era capaz de fazer. Então, às vezes, a gente se depara com algumas situações que a gente fala assim, é o diabo fazendo, ou aquela pessoa má fazendo isso, cometendo aquele erro, ou me ferindo de alguma maneira. Queridos, nada escapa da vontade de Deus. Até os corações endurecidos que a gente encontra no meio da nossa jornada tem a ver com Deus moldando aquela pessoa ou nos moldando, né? Tudo é plano de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó e multiplicou no Egito sinais e maravilhas. Quando a gente vai lendo e vai pensando assim, gente, não é possível que esse homem não vai acreditar agora, né? Não, agora Faraó vai acreditar, agora Faraó vai deixar o povo sair. E Faraó simplesmente sai andando. Essa cena aqui eu consegui imaginar, né? Imagina, Moisés lá, bate o bordão, a água toda vira sangue, os peixes mortos. Imagina um rio virando sangue, o cheiro. E Faraó sai andando. Você fala assim, gente, é muita incredulidade, né? E aí a gente entra na segunda lição. Quantas vezes nós estamos cegos, assim como o Faraó? Quantas vezes as verdades, os sinais de Deus, as maravilhas dele estão na nossa cara e a gente simplesmente não vê? Meu Deus. Que Deus nos cure de toda cegueira, porque às vezes Deus está falando sinais para nós, está mostrando na nossa cara e a gente não quer ver. E sabe por que às vezes a gente não quer ver? Porque o que Ele está mostrando, o direcionamento que Deus está nos dando é completamente ao contrário daquilo que você quer. Né? Você tá assim, Deus, eu quero isso aqui. E Deus está falando, olha, é para cá. Olha, é para o outro lado. E você, por não querer ouvir, por querer do seu jeito, por seus olhos, seu coração está cheio de orgulho, de ego, você fica cego. E às vezes você deixa de ver um bordão, um cajado virando serpente e um rio virando sangue bem na sua frente. Que hoje, em nome de Jesus, toda cegueira que porventura esteja sobre os nossos olhos sejam anuladas, dissolvidas, porque a consequência da dureza de coração é terrível, né? A consequência desse faraó estar tão duro, ele vai ver sobre a terra dele tanta destruição. E ao contrário, né, no outro lado, a gente vê uma perseverança e uma confiança de Moisés como ninguém. Como que você confiaria se Deus falasse assim para você, olha, vai lá, pega seu cajado, bate no chão, que ele vai virar uma serpente. E depois vai lá
Estende as mãos sobre as águas e elas vão virar. Será que você tem confiado tudo isso? Será que você iria? Será que você obedeceria? Perseveraria em confiança, né? Porque às vezes Deus dá um direcionamento muito mais simples e a gente não obedece, não é mesmo? Então, tudo isso aconteceu para que Moisés tivesse a certeza de que não era no braço dele, não era na força dele. Moisés deveria ter certeza que ele seria somente um instrumento, que ele estava sendo ali somente um instrumento, que todo o poder para vencer tudo aquilo vinha de Deus. Que a libertação veio da mão de Deus e não da dele. Sabe, mesmo que a bandeira do conflito, da dureza de coração, do engano ainda exista, e exista também nos nossos caminhos, nos nossos dias, na nossa jornada de evolução aqui, ainda assim a nossa fé tem que estar fixa na verdade, no fundamento, no firmamento da verdade, na palavra, naquilo que Deus diz que é verdade, não naquilo que as pessoas falam, né? Muitas vezes o engano vem do que a gente ouve, às vezes até de nós mesmos, né? E, queridos, aqui a gente tem a lição de que tudo isso aconteceu, todos esses poderes, sinais e maravilhas, eles não vinham porque Moisés e Arão eram os escolhidos, eram bons. Não, o poder estava na comunhão. Em Arão e Moisés escolher estar em comunhão com Deus, dar a permissão para que Deus operasse neles. Então, muitas vezes nós vamos ter que escolher a comunhão com Deus e através da nossa comunhão as coisas vão acontecer, né? Não acha que você aí fazendo as coisas sozinho vai dar certo. Não, muitas vezes as coisas só vão acontecer quando você se conectar com Deus, passar um tempo com Ele, entregar aos pés dele as suas situações, sabe? Tem situações, gente, que na força do nosso braço a gente não consegue, nunca vai conseguir. A gente vai precisar fazer uma oração sincera e falar: Deus, hoje eu entrego isso no altar, eu entrego isso aos teus pés e eu vou descansar. Agora está com o Senhor, né? O poder está na comunhão. Que hoje você peça o dom ilimitado da obediência. Que assim como a gente vê Moisés obedecendo, mesmo diante da dureza de coração de Faraó, Moisés seguia e obedecia, seguia e obedecia. Que hoje você possa pedir esse dom da obediência, mesmo quando as circunstâncias estão impossíveis aos seus olhos, né? A libertação às vezes envolve enfrentar obstáculos que aparentemente são insuperáveis, mas é nesse momento que Deus faz o milagre. A gente pode até ter engano, né? Como vieram lá as pessoas com as ciências ocultas, né? Os sábios, encantadores. Às vezes a gente pode receber pessoas que vão nos enganar, vão tentar nos enganar. Mas Deus é o único que opera milagres. É o único capaz de fazer sinais e maravilhas como essas. Que hoje a gente possa se encher de confiança naquilo que Deus pode fazer através de nós e em nós. Eu quero orar por você. Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por mais um amanhecer, pelo ar que respiramos. Obrigada pela casa, pelo café, pelo sol que está nascendo, os passarinhos que estão cantando, o sol que está aqui no topo das árvores. Que lindo que o Senhor faz. O Senhor é grandioso, amoroso. O Senhor é o príncipe da paz. Obrigada, Senhor, por derramar a tua paz em nós. Pai, obrigada pela lição de hoje, que devemos nos manter em obediência e queremos esse dom ilimitado da obediência. Espírito Santo, nos convença daquilo que precisamos abandonar, largar para trás. Senhor, se existe alguém aqui com dureza no coração, com cegueira, Pai, cura hoje, remove o véu dos nossos olhos. Pai, que a gente ande em perseverança e em confiança daquilo que só o Senhor pode fazer por nós. Pai, escolhemos o caminho da comunhão, que a gente ande nos caminhos que te agrada, Pai. Senhor, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.